Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Começamos o vídeo aqui com uma notícia triste, galera. Arturo Vidal perdeu seu pai hoje. Ele veio a falecer lá no Chile e a gente não sabe se o jogador vai ficar no Brasil, se vai para o Chile. Parece que ele falou que quer ficar, né? Mas isso pode mudar de uma hora para outra, ele pode mudar de ideia. Então, faleceu hoje o pai do Arturo Vidal. A gente deixa aqui os nossos sentimentos, que Deus possa confortar a família e também o nosso Arturo Vidal. Muito triste perder um ente querido, né? Pois é. Muito bem, galera, separei aqui para vocês um trechinho do jogo aberto, falando de Flamengo, falando de Corinthians, final de Copa do Brasil. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, né, para este jogo. E desde já quero dar os créditos de vídeo aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Aproveitando que hoje tem muitos jogos da Champions League, eu tenho este recadinho aqui para você. Aproveite o nosso cupom, vamos lá. Salve, salve nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Valeu, galera. Tô um pouco triste aqui pelo Arturo Vidal, tá? Mas vamos aqui então para as notícias do Mengão. Simbora. A participação de todos e voltamos agora ao Ninho do Urubu. Lá está a Tati Tavares e com notícias tristes para a torcida do Flamengo, para todo o time do Mengão. Tati, conta pra gente o que aconteceu por aí. Oi, Renata, muito boa tarde para você e a todos novamente. Notícia triste para a torcida do Flamengo, principalmente para o jogador Arturo Vidal. Foi confirmada aí a morte do pai do jogador, o seu Erasmo Vidal, ele que foi encontrado morto num clube hípico no Chile. O clube, inclusive, já emitiu uma nota sobre isso. Tá faltando realmente o Flamengo se posicionar. O jogador treinou normalmente hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e aí falta saber se ele vai ou não viajar para São Paulo. Mais algumas informações que eu colhi por aqui em off é que o jogador quer sim viajar, quer ir para esse duelo contra o Corinthians amanhã na Neoquímica Arena. Falando nisso, o técnico Dorival Júnior não tem nenhum desfalque para essa partida. Todos os jogadores do time titular estão à disposição, mas tem 4 pendurados, Renata, jogadores importantíssimos como Everton Ribeiro, Gabigol, João Gomes e Léo Pereira. E uma informação importante para o Ronaldo é que o Flamengo tem um retrospecto favorável na Neoquímica Arena. São 11 jogos com 5 vitórias do Mengão, 4 do Timão, além de 2 empates. O Flamengo que está aí tentando conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Essa geração de 2019 ainda não conseguiu esse título e tem 2 finais pela frente, né? Além do Corinthians pela Copa do Brasil, também tem o Atlético Paranaense no fim do mês pela Libertadores. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações. Fica a nossa solidariedade aqui, a família do Arturo Vidal. Realmente é algo muito triste e péssimo ainda pelo contexto, né? Um jogador que estava em Cuiabá, até teve a resenha do pênalti, não é? Ele era designado, aí deixou o Marinho bater, o Marinho converteu a penalidade, foi importante para a vitória do time no Brasileirão e agora vem essa notícia muito triste. Mas Capelanes, e no Corinthians? A gente viu também a questão das suspensões, tem alguém pendurado no Corinthians. Conta pra gente as informações do Timão para deixar o Ronaldo um pouco mais tranquilo. Vamos lá, Rê. Em relação ao Corinthians, o único desfalque, se é que a gente pode falar, né? Esse termo desfalque, o Bruno Mendes não é titular, não pode jogar a Copa do Brasil, justamente porque já atuou por essa competição pelo seu internacional. Então o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil. No mais, o Vitor Pereira conseguiu apurar que de ontem para hoje, atenção, o Cássio vai jogar, treinou ontem, sem nenhum tipo de restrição, o Cássio vai para o jogo. E do meio para frente, tem uma indefinição. São 4 jogadores sendo testados para uma posição. Matheus Vital, Ramiro, Adson e Mosquito.
porque a gente sabe que o trio de ataque é formado por Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto, e aí abre uma possibilidade. O Maicon, pelo que eu apurei, vai ficar no banco de reservas, está sem ritmo de jogo, e no mais é aquele time que todo mundo já está careca de saber, com o Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, o meio campo muito provavelmente, novamente, do Queiroz, Fausto Vera e o Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto, e aí uma posição para 4 jogadores, esses que eu citei. Ramiro, Vital, Adson, Mosquito, Vitor Pereira ainda não definiu essa situação, Renata. Capelanes, ele deve ter definido, só não divulga, né? Deixa esse mistério conveniente aí para enganar a imprensa, e tá certo ele. E, aliás, o Vitor Pereira, que, na minha opinião, na semifinal, ele deve ser, sim, aclamado pelos resultados. O 2-2 no Rio de Janeiro contra o Fluminense, depois um 3-0. Foi muito bem e eliminou o Fluminense e chega nessa final com mais confiança do que tinha, talvez, na metade da competição, até pelo brasileiro, enfim. A gente vê um Corinthians, Denilson, que hoje, pelo menos, pode acreditar mais, sim, e pensar que não tem tanta disparidade. Você falou do elenco, que os nomes do Flamengo chamam mais atenção, são mais aclamados, celebrados, mas o Corinthians, como coletivo, tá bem. Tá bem do início, né? O segundo tempo, o Corinthians não tem essa peça de reposição e consegue manter ali o ritmo do jogo, ao contrário do Flamengo, que tem essa peça de reposição. Então, o grande desafio do Corinthians nesse jogo, a priori, obviamente, é você querer vencer e fazer até um placar elástico para você ir mais tranquilo pro Rio de Janeiro, mas é você, de repente, conseguir um resultado positivo, que é o grande objetivo do Corinthians, mas também não sofrer gols. Você não sair daqui derrotado. Aí você vai para realmente a grande decisão que dá o título para você ficar sem falar. Denilson. Oi. Eita. 15 segundos. A história, e nesse caso, é esquentar, hein? Vamos pro Rio de Janeiro para falar com a nossa Tatiana Tavares. Fazia tempo que ela não aparecia aqui ao vivo no Jogo Aberto. Tati, confiança máxima por aí, é o que eu tô percebendo com os torcedores do Mengão. Bom dia! Oi, Renata, muito bom dia para você, bom dia para o Denilson, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Pois é, isso mesmo, confiança máxima. O Flamengo está finalizando o treinamento neste momento aqui no Ninho do Urubu, a atividade que começou às 9 horas da manhã. Como vocês podem ver, parte da torcida se mobilizou, veio aqui na porta do CT para apoiar o time. Às 2 horas da tarde, o ônibus vai para o aeroporto do Galeão. Às 4 horas, o Flamengo embarca para São Paulo em busca do tetracampeonato. Essa geração de 2019, Renata, ainda não conquistou uma Copa do Brasil, já ganhou tudo que é título, mas fica ainda esse gostinho pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior não tem desfalque nenhum para essa partida, mas tem jogadores pendurados, muita festa por aqui e a gente vai poder acompanhar um pouquinho disso tudo na reportagem. A Copa do Brasil é o título que ficou faltando para essa geração de 2019, considerada uma das mais vitoriosas do Flamengo. 3 cariocas, 2 brasileiros, Libertadores, Supercopa, Recopa. Parte do elenco já conquistou pelo clube. 5 anos depois da última final disputada pelo torneio, o Flamengo volta a sonhar com o Tetra. Dessa vez contra o Corinthians. E o primeiro passo será dado amanhã na Neoquímica Arena. Estádio que, para o Fla, o retrospecto é favorável. Foram 11 duelos entre os 2 clubes na arena. 5 vitórias para o time carioca, 4 para os donos da casa. E 2 empates, com 17 gols marcados pelo Flamengo e 12 pelo Corinthians. Nesse elenco atual do Fla, há 5 campeões da Copa do Brasil. Arrascaeta é o que mais conquistou. Foi carrasco do atual time em 2017, quando estava no Cruzeiro. No ano seguinte, a vítima foi o Timão, com um gol que a Fiel prefere esquecer. Na lista também estão Santos e Léo Pereira, pelo Atlético Paranaense, Cebolinha fundamental na campanha do Grêmio em 2016, e Dorival Júnior com o Santos de Neymar em 2010. Nesse mês de outubro, o treinador pode colocar o nome na história do Flamengo. No duelo de amanhã, tem todos os titulares à disposição. E atenção com os pendurados: Gabigol, João Gomes,
Everton Ribeiro e Léo Pereira, se forem punidos, ficam fora da decisão do dia 19 no Maracanã. É mês decisivo. Copa do Brasil, Libertadores, tudo ou nada para o Flamengo. É a chance de salvar a temporada. Disputaremos aí as 2 finais e eu acredito que tenhamos feito por onde e por merecer vivenciar um momento como esse. Eu espero que tudo se confirme dentro das nossas condições e caso tenhamos o merecimento para que finalizemos com sucesso. Olha, há um mês, mais ou menos, era uma disparidade, pelo menos considerada assim, entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo vinha de uma série de resultados positivos, jogando um futebol bem interessante, sob o comando do Dorival Júnior, enfim. Agora, eu sinto, não uma igualdade, obviamente, mas eu sinto que há uma empolgação maior também na torcida do Corinthians. O Flamengo fez jogos não tão assim vistosos, mas resultados importantes, num Brasileirão praticamente abandonando a disputa aí, não é? E agora eu não sei, Denilson, se tá tanta distância entre Corinthians e Flamengo como esteve pelo futebol há um mês e pouco. Lourão, tecnicamente o Flamengo ainda é melhor. Ah, sem dúvida. Né? Tecnicamente ainda é melhor, mas só com a técnica não adianta. Não, é que assim, eu quero recordar, e eu vou te explicar por que eu tô dizendo isso. O Flamengo eliminou o São Paulo, vencendo o São Paulo muito bem no Morumbi, não é? Por 3-1, e depois ganhou de 1-0 no Rio. O Fluminense recebeu o Corinthians, que conseguiu um ótimo 2-2 e depois fez 3-0 na Arena. 2 gols nos últimos minutos daquela partida e, na minha opinião, mostrou força. Ali o Renato Augusto fazendo gol no Rio, fazendo gol aqui em São Paulo também. Aquele gol colocou os caras na... Eu achei que o Corinthians, ele no mata-mata, ele cresceu na própria Copa do Brasil. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa diante do Flamengo, mas acho que o Corinthians vai bem mais motivado e fez uma estratégia dentro do grupo que ele tem, não tem assim um elenco tão recheado como o do Flamengo. Pelo menos eu acho que não é tanta disparidade. Não sei se a distância é tão grande ainda. Claro que em campo é outra história. É um Corinthians muito mais equilibrado do que há alguns jogos atrás, né? Isso é fato. O Corinthians hoje é um time mais consolidado, um time... A prévia, por exemplo, é o time principal do Vitor, que eu acho que o Vitor encontrou esse time. Há uma dúvida de Adson ou Mosquito, né? O Gustavo Mosquito, mas eu acho que ele deve ir de Gustavo Mosquito, porque ele vem jogando com o Gustavo Mosquito. O Roger Guedes e o Yuri Alberto, cara, impressionante como os dois estão se dando bem. E aí, para mim, o diferencial é a qualidade do Renato Augusto, porque quando ele tá bem, o time joga melhor. Fábio Santos, quando ele tá em campo, ele é muito regular. O Balbuena e Gil... também na zaga, Fagner faz a diferença. Hoje é um time mais equilibrado do que algumas rodadas. Já mostramos a matéria aqui do Flamengo, a gente vai mostrar do Corinthians daqui a pouquinho sobre a Copa do Brasil. Sabe o que mais me preocupa nessa decisão no primeiro jogo? São os pendurados Everton Ribeiro, Gabigol, João Gomes e Léo Pereira. Eles não podem tomar cartão, senão estarão fora da grande final no Maracanã. Cara, tenho certeza que vai ser um bom jogo. Os jogadores têm que tomar muito cuidado para não cair na pilha, cara, porque vai ter muita provocação, principalmente em cima dos que têm cartões, né, que estão pendurados, que eu acabei de falar. Então, eu acho que o mental vai fazer muita diferença nesse primeiro jogo. Se o Flamengo conseguir se comportar bem em campo, não cair na pilha, nas provocações, já é um grande passo para um grande jogo para o lado do Flamengo, até mesmo podendo vencer o jogo, né? Então eu tenho certeza que a parte emocional fará muita diferença, porque na técnica o Flamengo é melhor do que o time do Corinthians. Só que o cenário estão para eles, né? Porque veja bem, jogando em casa, com a torcida a favor, naquele gramado que é liso, né? Normalmente a gente vê muitos jogadores escorregando fácil no gramado da Arena do Corinthians, porque é um gramado misto, né? Então, só que o Flamengo também gosta de jogar nesse tipo de gramado. O Flamengo joga muito bem quando pega um gramado e é um piso qualificado, né, cara? A bola não quica, né? A bola rola, corre bem. Então o Flamengo também gosta de jogar na Arena do Corinthians. Tanto é que o Flamengo tem mais vitória na Arena do Corinthians do que o Corinthians tem contra o Flamengo, né? São 5 vitórias do Flamengo contra 4 do Corinthians, jogando lá na arena deles. Então, eles são os nossos fregueses,
jogando dentro da casa deles, cara. Tomara que seja assim. Mais uma vez, né, agora pela final da Copa do Brasil, que é um título que a gente quer muito, queremos sim, porque além de sermos tetra, se a gente conseguir a vitória, a premiação para o clube vai ajudar bastante na manutenção, na contratação de alguns jogadores. Cara, são 60 milhões de reais, é muita grana, então, além do título, é um bom dinheiro para o nosso clube. Valeu, galera, trouxe aqui para vocês um trechinho aí do jogo aberto, peço o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista. Eu estou antenado para trazer tudo que a imprensa fala do nosso Mengão aqui, tá bom? Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e os nossos sentimentos para a família do nosso Arturo Vidal. Que Deus abençoe a todos. Valeu.